Este panfleto aqui, ele é muito bom. Ele salvou muitas vidas. Eu distribuí muitos panfletos como estes. E eu creio que salvou muita vida também. Porque quando você faz uma obra, não é para te agradar, não é para você se vangloriar, é para você agradar a Deus. Para que Deus, Ele venha abençoar você. Mas no momento certo, na hora certa, Ele vai te abençoar. Não tenha pressa e também não tenha medo das circunstâncias da vida. O Senhor Jesus Cristo, Ele sofreu muito mais do que isto. Em uma certa feita, havia um menino que estava junto com os pais, distribuindo um panfleto. A mãe foi embora e o pai foi embora, porque só restava um panfleto para ser distribuído. E começou a mudar o tempo. Começou a cair uma grande tempestade. O pai foi embora. Disse: filho, não demore muito. E ele disse: pai, esse último panfleto vai ser especial. Então aquele menino ficou ali, prostrou-se com o joelho em terra, dobrou-se o seu joelho perante o Senhor e disse: me dê a direção da onde que eu possa distribuir esse último panfleto. Então, algo no seu coração se reacendeu. O Espírito Santo direcionou aquele menino. E ele, passando pela rua, ele disse: eu vou bater nesta porta. Era uma senhora que não estava mais dando importância para a vida. Uma senhora estava triste, seus filhos casados, morando longe, e o seu esposo já havia falecido. E ela não tinha nada a perder a não ser a própria vida. Então aquele menino foi naquela casa e bateu naquela porta. E ela, com a corda no pescoço, e já ia entregar sua própria vida ao seu destino. E ela disse: eu não recebo visita já faz tempo. E então o garoto foi de novo, bateu naquela porta. E ela tirou a corda do pescoço e disse: tanto tempo que eu vivo aqui sozinho, ninguém nunca bateu na minha porta. Ela foi e colocou de novo a corda no pescoço, e o menino foi lá. Então aquele garoto esperou, aquela porta fez um barulho, abriu silenciosamente, e ele chegou para ela e disse: aqui estão todas as coisas. A senhora poderia visitar a igreja hoje? Deus tem uma bênção para a sua vida, assim como Ele teve na vida da minha família e na minha vida. Deus, Ele tem algo profundo para você. Aquela senhora nunca tinha visto um sorriso tão radiante como daquele menino que distribuiu, que entregou o último panfleto para ela, que já estava determinado a acabar com a vida. Mas o Senhor não deixou que isso acontecesse, porque Deus, Ele tinha grande obra na vida daquela senhora. Assim como Ele tem na vida minha, na vida dos pastores, diáconos, presbíteros, obreiros, evangelistas, missionários, Ele tem na vida de cada um irmão. Então aquele garoto, ele foi embora para casa saltando de alegria. E aquela senhora foi convidada por aquele menino para ir à igreja no domingo. Ela constantemente, com aquele panfleto, ela guardou dentro da sua Bíblia. E quando chegou no domingo, ela se arrumou, ela entrou dentro da igreja e ficou lá atrás. E o pastor pregando a palavra do Senhor, e o filho que distribuiu o panfleto para aquela senhora estava ali.
E o pastor falando, Jesus Cristo salva, cura, liberta, santifica. Embora que você tenha errado, você tenha ficado abandonado, sozinho, sozinha, Deus ele tem algo na vida de cada um. Se você crê, só apenas diga, eu creio. Então, meu irmão, quando o pastor falou, se alguém tem algo para falar, aquela senhora levantou a mão e o pastor disse, o que a senhora tem para contar? O pastor deu voz àquela mulher para ela contar o seu testemunho. Ela disse, boa noite a todos. Não dou a paz do Senhor porque ainda não sou cristão. Mas algo hoje aconteceu na minha vida. Eu estava a ponto de tirar a minha vida. Eu estava a ponto de destruir a minha vida. Eu estava com a corda pendurada no pescoço quando eu ouvi bater na minha porta 3 vezes. E eu vi que era um pequeno jovem que bateu a minha porta. Eu estava com a corda pendurada no pescoço. Aquilo ficou me incomodando. Então eu tirei a corda do pescoço, eu tirei aquele banco, desamarrei os laços daquela corda e tirei do pescoço e fui atender a porta. Quando eu vi, era um menino que falou do amor de Deus para mim, que eu estava cometendo um grande erro em tirar a minha própria vida. Eu estava querendo me suicidar. Às vezes nós olhamos para a dificuldade da vida, mas ainda há esperança para mim e para você. Se você não tem força de sair da vida do crime, vai caminhando, vai saindo aos poucos, abandona esse ato. Abandona tudo que há de ruim nesse mundo. Esse mundo não tem nada para oferecer. Esse mundo só oferece prazer e destruição. Isso não é coisa de Deus. Então aquele menino estava sentado ali na frente, junto com a sua mãe. Ele disse, esse menino, ele falou algo como ninguém nunca falou para mim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará. Visita a nossa igreja de domingo. E no dia de domingo ela estava lá, aquela senhora, que iria arrancar a sua própria vida, fazendo aquilo que o diabo quer. Mas ela não deu ouvido, ela deu ouvido à palavra que Deus estava usando na boca daquele menino. Deus ele usa a mim e usa você quando nós damos importâncias para as coisas de Deus. E aquela senhora deu um bom testemunho. E aquele pai falou, quem foi que levou? Quem te entregou esse panfleto? A moça abraçou aquele pequenininho e agradeceu, muito obrigado por você ter salvado a minha vida. E a igreja se maravilhou, o Espírito Santo de Deus batizou muita gente com o testemunho dela ali. O pai e a mãe abraçou aquele menino, porque ele salvou uma alma. Ele evangelizou aquela pessoa que iria tirar a própria vida. Muita gente deixa essas coisas abater. Não devemos deixar essas coisas abater. Que Deus te abençoe e te guarde nesta noite. Através de um panfleto, você pode salvar uma alma, uma vida, libertar a pessoa de laço de morte, perseguição. Deus, ele salva, cura, liberta. Ele ainda é o mesmo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa história que o Senhor tem posto à minha boca. Perdoe meus erros, pecados, minhas falhas que eu tenho cometido contra Ti. Palavras ao contrário, Senhor, tira da minha boca e põe tudo que vem de Ti, Senhor. Abençoa a nação de Israel e a nossa nação brasileira, Pai, toma em Tuas mãos. Visita os políticos, meu Pai. Tira, Senhor, a corrupção dos pensamentos desses homens. Abençoa a nação brasileira, o povo cristão, Senhor, do Brasil. Toca no coração dos pastores que venham pregar a verdade, viver com a verdade, falar a verdade, viver na verdade e em santidade. Abençoa o teu povo, Pai, dentro da igreja. Senhor, toma em tuas mãos, toma posse da nossa vida. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua imensa palavra que tu trouxesses a mim. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Visita, Pai, os lares, visita as cadeias,
Visita, Pai, os cativos, oprimidos. Visita, meu Pai, aquele povo que vive nas marquises, vielas. Ó Pai, em Tuas mãos, Senhor, entrego minha vida. E o Senhor abençoe, Pai. Abençoe os humildes, Senhor. Abate os soberbos. Dê vista ao cego, dê visão espiritual ao povo da Tua igreja, para que venha a ser despertado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, move as águas a favor do Teu povo, que ora, que busca, que clama, que intercede uns pela vida dos outros. Pai, toma em Tuas mãos. Visita, Senhor, os manicômios, centros de recuperação, instituição, centros de caridade. Toma em Tuas mãos, Senhor. Pai, toma em Tuas mãos a nossa nação brasileira, a nação de Israel e todas as nações do mundo. Pai, abençoe nossas crianças, as mães, os pais que saem para trabalhar na madrugada para trazer o pão de cada dia para os seus filhos. E que os filhos possam respeitar os pais e que os pais possam respeitar os filhos. Não se dando muito, mas ensinando o que é melhor para os filhos. Pai, muito obrigado, Senhor. A Ti elevo os meus pensamentos, a Ti elevo minha alma, meu espírito, fortalecer em mim espírito e verdade, para que eu venha cada dia a trazer mais da Tua santa palavra. É o que eu peço e agradeço. Obrigado pela noite, pela tarde, pela manhã, pelo fôlego da vida, pelo ar que eu respiro. Graças Te dou e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.